Vamos lá, meus amigos, continuando, tá? O último vídeo da aula de hoje, até para que a gente não adiante muito a nossa matéria, né? Para que fique bem claro também. Vamos lá, gente, olha só. Então, já falamos de dois critérios de verificação de competência, né? Falamos do local da consumação e falamos do domicílio do réu, tá? Qual é o próximo, galera? O próximo é a natureza da infração, tá? Próximo critério de fixação de competência é a natureza da infração, beleza? Tranquilo? Galera, a natureza da infração, esse critério, ele está previsto no artigo 74 do Código de Processo Penal, tá? O artigo 74, ele tem o seguinte teor, ó: a competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do tribunal do júri, né? Vejam, olha só, o que é essa competência pela natureza da infração? Galera, tem alguns crimes que eu tenho competência ordinária. Por exemplo, crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos contra a vida têm a competência exclusiva do tribunal do júri. Eu não posso ter uma tentativa de homicídio sendo julgada por um juiz comum. Eu preciso de um tribunal do júri, tá? Outro exemplo, crime federal, por exemplo, crime contra a moeda, né? Falsificação de moeda, por exemplo, é um crime federal. Eu tenho que ter neste crime o julgamento pela Justiça Federal, pelo juiz federal. Se esse crime for julgado por um juiz estadual, eu tenho que remeter os autos para o juiz federal. Tá bom? Beleza? E vejam, tirando a competência do júri, né, que é questão constitucional, as outras questões, como por exemplo, atribuir à Lei 9.099 a competência para o julgamento dos crimes de menor potencial ofensivo, ou atribuir à Justiça Federal os crimes federais, é tudo questão de organização judiciária. E é isso que trata o artigo, tá? Única coisa que né, a única regra que está contida na Constituição é o Tribunal do Júri, tá? Beleza? Tranquilo? Joia? Bom, galera, o parágrafo 1º do artigo 74, ele diz assim, ó: compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos nos artigos 81, parágrafo 1º e 2º, do artigo 121, parágrafo 1º e 2º, artigo 123, 124, 125, 126 e artigo 127 do Código Penal, consumados ou tentados. Ou seja, são todos os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Beleza? Tranquilo? Parágrafo 2º diz assim, ó: ser iniciado o processo perante um juiz, houver desclassificado para a infração de competência de outro, a este será remetido o processo, salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, que, em tal caso, terá sua competência prorrogada. Gente, o que fala o parágrafo 2º do artigo 74? Muito simples, olha só. Imagine que eu tenho um crime contra a moeda, tá? Falsificação de moeda. Veja, este crime é julgado pela Justiça Federal. Imagine que esse crime esteja tramitando na Justiça Estadual. Neste caso, a Justiça Estadual vai remeter os autos para a Justiça Federal. Tudo bem? Beleza? Joia? Agora imagine um furto. Um furto e a Justiça Federal está julgando um furto, né? O processo está tramitando na Justiça Federal. O que acontece? Ela vai remeter os autos para o juiz estadual? Não, não remete os autos para o juiz estadual. Por quê? Porque Justiça Federal tem maior graduação do que Justiça Estadual. Portanto, a Justiça Federal vai julgar em caráter excepcional o crime de furto, porque ela tem a sua justiça, tem a sua jurisdição prorrogada, tem a sua competência prorrogada, entendeu? Então, se eu tenho um crime de competência da Justiça Estadual que está sendo julgado pela Justiça Federal, a Justiça Federal tem a sua competência prorrogada. Mas o contrário não é verdadeiro. Se eu tenho um crime que é julgado pela Justiça Federal, sendo julgado pela Justiça Estadual, a Justiça Estadual é obrigada a remeter esses autos para a Justiça Federal. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Joia? Todo mundo entendeu? Beleza. Parágrafo 3º diz assim, ó:
Se o juiz da pronúncia desclassificar a infração para outra atribuída à competência do juiz singular, observar-se-á a infração para outra atribuída para o próprio tribunal, tá? Gente, o que é esse parágrafo terceiro? Esse parágrafo terceiro diz assim, olha, gente, vocês vão estudar que no tribunal do júri é possível, o tribunal do júri ele é dividido em duas fases, né? Eu tenho uma fase de um procedimento comum ordinário normal e tenho a fase do plenário, né? Que é aquela fase em que as partes elas defendem o réu, acusam o réu, ou seja, há aquele debate, né? Fase de plenário. Bom, no final da primeira fase, o juiz ele pode pronunciar, né? Que significa que o réu vai a júri, ou seja, passo para a segunda fase. Ele pode impronunciar, que é o caso em que ele analisa a inexistência de indício de autoria e prova da materialidade. Ele pode absolver sumariamente, se encaixar dentro das hipóteses do 410, né? As hipóteses de absolvição sumária. Ou, por fim, e que é o que nos interessa, ele pode desclassificar. O que é desclassificar? É o juiz dizer, olha, este crime não é do tribunal do júri. Não se trata de um crime doloso contra a vida. Gente, muito comum de acontecer. Por exemplo, o juiz pode ficar em dúvida em relação a uma lesão corporal dolosa ou uma tentativa de homicídio, né? Por quê? Porque elas se parecem muito. Imagine que eu pegue um pedaço de pau e acerte a vítima, por exemplo. Veja, o juiz tem que analisar qual era a minha intenção ao desferir essa paulada. Se eu tinha intenção de matar, de ceifar a vida da vítima ou só lesioná-la. Então, há essa questão, essa dúvida, né? E se o juiz entende que é caso de lesão corporal e não caso de tentativa de homicídio, ele vai desclassificar e vai remeter os autos para o juiz da vara comum, tá? O que o parágrafo terceiro ainda diz? Ele diz assim, se a desclassificação for feita em plenário, por quê, gente? Porque uma das teses defensivas lá em plenário, imagine que o juiz tenha pronunciado o réu, tá? O réu foi para o plenário. Mas o advogado de defesa, ele pode utilizar, dentre as suas teses, também a desclassificação, né? Muito embora o juiz tenha entendido que se trata de homicídio, tentativa de homicídio, não lesão corporal, eu posso utilizar como tese a desclassificação, dizer, olha, jurados, muito embora o juiz tenha entendido dessa forma, mas a verdade não é. Na verdade, se trata de um crime de lesão corporal e não tentativa de homicídio. Se o jurado entende, concorda comigo, que é crime de lesão corporal, a desclassificação ocorre no próprio plenário. E se a desclassificação ocorrer no próprio plenário, neste caso, o júri vai julgar um crime que a priori não é de sua competência. Ou seja, o júri vai julgar o crime de lesão corporal dolosa. Tudo bem, meus amigos? Beleza? Espero que todos tenham entendido. Esse é o vídeo da aula de hoje, esses são os vídeos da aula de hoje. Eu vou encaminhar o material, tá? Eu vou continuar da mesma forma, enviando as aulas, gravando as aulas. Eu acho que está dando certo, acho que vocês estão entendendo. E espero que isso nos ajude aí no estudo. Tá bom, meus amigos? Qualquer dúvida, estou à disposição. E um abraço a todos, bons estudos!